Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje recebendo aqui com muita satisfação e muita honra o Luiz Baldez, que é presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. E a gente vai falar bastante coisa aí sobre logística. Baldez, seja bem-vindo aqui ao programa Integração. Obrigado, Orsini. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de nós debatermos esse tema agora no seu programa. A gente trata aqui no programa Integração, que faz parte do Jornal Portuário, do Encontro Indústria Porto, onde esse ano será o 5º ano, onde os nossos eventos irão debater a produção industrial com a atividade logística, né? E a entidade da qual você preside, ela tem uma abrangência muito grande, né? Além de uma força, porque você está presente em vários segmentos da indústria brasileira, entre eles aqui o aço, o cimento, madeira, o álcool, a própria bioenergia, né? Vocês têm uma participação nesse transporte de carga muito grande, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você bem direta, para a gente entender, para aquele que está aí nos acompanhando na televisão, poder entender, né? O que trava a logística no Brasil, Baldez? Bom, Ceni, o grande problema da logística brasileira, ele neste momento está concentrado no setor ferroviário. Nós temos muito pouca ferrovia e a ferrovia que temos, ela é quase 80% dela é ocupada por um produto, o minério de ferro. Para você ter uma ideia, essa é uma característica da ANUT, nós movimentamos por ano 350 milhões de toneladas. Isto é 1/3 do que se movimenta no Brasil todo no atacado. Ou seja, e outra característica importante é a transversalidade dos modais de transporte. Então, nós temos carga para rodovia, para ferrovia, para hidrovia, para cabotagem, para todos os modais. E a nossa carga, ela é tipicamente, no transporte terrestre, ferroviária. Ocorre que, como a gente não tem a ferrovia suficientemente capacitada para nos dar essa resposta, nós vamos tudo para a rodovia. E aí o que acontece? Entope as nossas rodovias, entope as nossas cidades e se cria realmente uma dificuldade muito grande de ter competitividade no mercado internacional. Então, respondendo efetivamente, nós precisamos de mais ferrovia. Esse é o nosso maior gargalo. Agora, Baldez, a gente escuta aí o discurso durante muito tempo aí de investimento em ferrovias, né? E a gente sabe que isso assim, tem virado promessa, mas efetivamente a gente precisa de resultados mais rápidos, né? Porque o crescimento econômico mundial, o crescimento da produção brasileira, do escoamento de cargas, né? Como você bem colocou, acaba a ferrovia travando o resto do desenvolvimento. A gente hoje tem muito mais promessa ou a gente está no momento que a gente está conseguindo vislumbrar num futuro aí que realmente vamos ter novos investimentos em ferrovias? Olha, eu diria que nós estamos no meio termo. Eu acho que nós temos um otimismo exagerado na condução dos projetos ferroviários, mas tem um bom cenário. Só que é preciso deixar claro a todos que nos ouvem o seguinte: fazer ferrovia é de longo prazo. Você não faz uma ferrovia em menos de 7, 8 anos e às vezes 10 anos para ela estar operando, tá certo? Então, você pega uma ferrovia como Ferrogrão, de 1.000 quilômetros, mais ou menos. Se ela for iniciar as obras hoje, só lá em 2035 que ela começa a operar. Portanto, a gente olha a um longo prazo. Qual é o problema do Brasil? É que nós planejamos, e planejamos bem, sabemos planejar, mas não se executa. Este é que é o grande problema. E vai passando de governo a governo e a gente não consegue dar
um passo adicional em termos físicos, porque o que interessa a nós é ter a ferrovia operando, não é ter a ferrovia no papel. Isso para nós não resolve o nosso problema. Sim. Eu tenho vários casos que eu posso depois citar em que a gente está nesse meio termo. Um projeto que está em construção, mas que a gente não sabe quando acaba. E aí qual é o nosso estímulo a usar a ferrovia? Só daqui a 10, 15 anos. Agora a gente fala, a sua fala é mais ou menos semelhante à minha e de grande parte do mercado, né? Da questão da gente não conseguir tirar esses projetos do papel. Inclusive, agora recentemente saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando da quantidade de terminais portuários que não foram implantados, né? E isso se resume, no teu ponto de vista, ao excesso de burocracia ou uma insegurança jurídica da qual o Brasil é tão falado, né? Os dois casos, Orsini, por uma razão simples. Primeiro, nós precisamos ter a segurança jurídica. Nós não podemos ter contratos assinados e daqui a pouco a licença ambiental que ele obteve às duras penas, vir o Ministério Público, por exemplo, e dizer, olha, essa tua licença não vale mais. Então, isso cria realmente a insegurança jurídica brutal para o investidor. Segundo ponto, ele não tem linhas de financiamento específico. As linhas de financiamento que existem hoje, de longo prazo, que são no BNDES, são completamente dissociadas da tipologia do projeto ferroviário. Como eu te falei, ele leva 10 anos para ser implantado. Ora, como é que eu posso ter uma carência, começar a pagar o financiamento antes de 10 anos, se o projeto não está operando? De onde que eu vou tirar essa receita para pagar o financiamento? Então, teria que haver, e eu ouvi na mídia recentemente o presidente do BNDES, o Mercadante, anunciar que agora o BNDES vai se voltar a projetos de infraestrutura, modelando financiamentos de acordo com a característica do projeto. Não pode ser uma coisa diferente. Isso é um ponto. O segundo ponto é a questão da burocracia. Aí eu concordo com você que nós temos que ainda avançar muito, porque só você ter uma ideia, um projeto portuário tem 18 órgãos públicos que atuam naquele porto. E todos com opinião decisiva. Se um daqueles órgãos vetar o projeto será vetado. Então, imagina a dificuldade que o setor privado tem, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista do financiamento, a implantar e operar um projeto. Então, essas dificuldades realmente precisam. Ninguém está pedindo para ser algo irresponsável. É isso. É só ter tempestividade, é ter decisões de acordo com a necessidade do país. Porque senão, daqui a algum tempo, Orsini, você vai me convidar de novo, e nós estamos discutindo de novo as mesmas coisas que ocorreu há 10 anos atrás. Olha, Baldê, só para você ter conhecimento, há mais de 20 anos eu organizo atividades no setor logístico portuário, né? E a gente fica durante muitos anos discutindo as mesmas pautas, como você acabou de citar. Por exemplo, a dragagem do Porto de Santos é algo que a gente se discute há décadas, né? A ampliação do sistema portuário é algo que a gente se discute há décadas. Então, realmente a gente vive um momento que a gente discute, cada vez que imagina que agora alguma coisa vai adiante, aparece algum entrave jurídico que inviabiliza a implantação. E isso tudo, eu acho que gera o famoso custo Brasil, né, que hoje é muito falado, inclusive no mercado internacional, e me preocupa bastante, até porque a gente foi signatário de um acordo assinado recentemente entre o Mercosul e a União Europeia, da qual há muito o que ser favorecido, mas há um desafio interno muito grande se a gente vai conseguir se equiparar o nosso custo ao custo da Europa, o custo de mercadorias e de países onde, um exemplo, a Alemanha
que faz parte, que tem ali o seu sistema funcionando dentro de um padrão assim há muitos anos, né? Então, ao mesmo tempo que gera uma oportunidade, principalmente aos países do Mercosul, e lógico que grande parte desse acordo é alavancado pela figura Brasil, pelo país, né? Porque a pujança, a sua economia, a sua força do agronegócio pendeu muito para que esse acordo fosse assinado. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, porque nós conseguiremos fazer a lição de casa. A gente, com tudo isso que a gente fala, pode ser que o acordo se torne até um tiro no pé, né? Porque vai facilitar mercadorias virem para o Brasil e não vai facilitar a produção industrial brasileira ser exportada para países europeus e atingir esse mercado que a gente tanto vislumbrou e ficamos aí mais de 25 anos discutindo. Como é que a associação tem visto com relação ao acordo assinado? Olha, nós, como você falou, sim, aliás, as suas avaliações me dão base exatamente para discorrer em cima dos temas. Você tem absoluta razão. Vou lhe dar alguns números. As nossas exportações, elas valem, na média, $450, ou seja, a gente exporta da média em torno de $450, que são commodities, de um modo geral, não é? E o nosso ticket médio de importação é de $1.500. Então, eu tenho que exportar quatro vezes mais para importar um. Então, a nossa relação de troca ela é muito desfavorável a nós. Segundo ponto, a nossa logística é o dobro da logística desses países da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, a gente não tem competitividade com esses produtos importados. Aí você levantou a deixa, dizer, o acordo é bom porque um lado ele será bom, mas no curto prazo ele vai nos levar a algumas dificuldades. Nós vamos, num primeiro momento, perder em competitividade para depois, quando isso ficar bastante exposto e explícito, a gente tomar as decisões internas para reduzir o nosso custo logístico. Você tem ideia? Eu vou te dar um número. Nós gastamos de demurge é um navio, você sabe, ficar esperando com o taxímetro rodando a $20-25 mil a diária. Nós pagamos ano passado quase 12 bilhões de reais só por atraso da carga não chegar ao porto no momento que o navio está esperando. Ora, 12 bilhões, se eu conseguir reduzir pela metade essa ineficiência, porque isso é uma parte da ineficiência, eu consigo fazer, 4, 5 terminais, tá certo? De grande porte. Só se eu reduzir uma ineficiência. Imagina, como você citou, o custo Brasil, que é 1,7 trilhões de reais por ano, é o que tá orçado, a gente conseguiu uma redução, tá certo, de metade disso. Nós resolvemos todos os nossos problemas. Então, nós temos graves problemas de eficiência logística e de futuro da logística também. O Empreendacim 2026 aposta em expansão regional e conexão contínua. A proposta do evento é ampliar conexão entre empreendedores, empresas e investidores, criando um ecossistema contínuo de oportunidades e inovação. A MPOR contesta dados do Secafé e destaca ações para melhorar a logística. O Ministério dos Portos e Aeroportos contestou informações divulgadas pelo Secafé sobre gargalos logísticos e apresentou medidas em andamento para melhorar a infraestrutura portuária e reduzir os impactos na exportação, especialmente do café. Eu sempre digo, né, é importante, eu já falei aqui, repito, né, eu acho que o desenvolvimento do Brasil parte do Porto de Santos, né, a gente tem esse privilégio e, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade. Né, eu sempre falo, até brinco com o presidente da Autoridade Portuária, com o Pomini, né, eu falo assim, Pomini, acho que a gente vive o momento mais importante da história do Porto, talvez dos últimos 50 anos, é o momento que a gente vive hoje. Né, porque é um momento onde a gente tem
a possibilidade de implantar novos, no caso do STS-10, novos terminais, novos equipamentos que vão propiciar o Porto sair de 38º do mundo para estar entre os 20 primeiros, e ao mesmo tempo envolve a responsabilidade da gente fazer certo, né? Como você citou, naquela época era equipamento de ponta. É legal, depois de 130 anos, 120 anos, a gente conseguir falar assim, puxa, a gente usou o que tinha mais moderno. Quer dizer, houve essa preocupação. Né? Então, acho que o momento do Porto de Santos é importante por isso, é por estar fazendo uma revitalização do centro, por estar pensando numa expansão. Agora ainda, o acordo da União Europeia com o Mercosul vai possibilitar o Porto de Santos ter um crescimento ainda maior nos próximos 10, 15 anos, então aumenta mais a nossa responsabilidade, mas a gente tem que sempre contar a história. Sem contar a história, a gente não é referência. E isso que está sendo feito, eu acho que colocar um pouco para o Brasil da importância que o Porto teve para o Brasil ser uma das maiores potências do mundo. Né, porque isso possibilitou. Eu já tive o prazer de estar algumas vezes em Hamburgo, né, e sou assim, muito fã da Alemanha, porque eu acho que o alemão, tudo que ele faz com bastante capricho, e eu não sabia dessa informação, então ter esses equipamentos produzidos lá, para nós também foi um privilégio, né, da gente receber. A gente espera que realmente a gente consiga levar essa informação para a população, porque é a nossa história, né, é a história do Porto. Eu vivo isso. Meu avô, quando chegou da Itália, desceu no Porto de Santos. Foi para Moca, em São Paulo, onde ficou um tempo, depois voltou para Santos, foi motorista de caminhão de café, trabalhou numa empresa que transportava café dos armazéns até o porto, morreu trabalhando com isso, né? Então, assim, a gente que mora aqui, a gente tem uma história com o Porto. Quase toda a família aqui está ligada ao Porto. E é importante a gente ter essa noção do que éramos, do que a gente é hoje, principalmente de onde a gente quer chegar. Mas é importante a gente manter o nosso patrimônio. Isso é que vai dar as referências, porque eu tinha uma preocupação até uns 5 anos atrás, quando eu falava dos programas que eu participo. A gente está um pouco sem referência. Os jovens, a gente sempre pegava uma família em Santos que perdeu alguém para um lugar de fora. Meu filho foi estudar fora, meu sobrinho foi estudar fora, porque não tinha muita perspectiva de futuro. Hoje eu já vejo diferente. Hoje eu já vejo as pessoas querendo ficar porque estão enxergando um futuro na nossa região. E esse futuro está vindo de novo através do Porto de Santos. Quando todo mundo falou que o Porto já estava estrangulado, o Porto já estava no seu limite, a gente conseguiu ali mostrar que o Porto tem condições de crescer, muito mais do que dobrar a sua capacidade, né? E de gerar perspectiva de futuro, que isso é importante para o jovem. Então, assim, a gente está trazendo esse assunto aqui, para mim, assim, eu fico muito feliz, porque primeiro a gente está mantendo a história, saber dessa história de que ele foi retirado e colocado da mesma forma. Eu acho que é importante a gente mostrar isso, contar, documentar isso aí, e principalmente a gente saber que ali será um centro, né, onde a gente vai poder trazer conhecimento, a gente vai poder trazer estudo, onde a gente vai poder usar isso no futuro. Isso para nós santistas, falando como santista, né, para nós é muito satisfatório. Né? Vejo esse momento como um momento assim, incrível, porque desde que eu era estudante de arquitetura, há muito tempo atrás, se falava da revitalização da área portuária, enfim, a gente já via aquele trecho da região central do Porto, já meio que subutilizado. E foi exatamente na década de 80, 1980, que ele começou a deixar de ser utilizado de maneira mais efetiva. Se imaginava aquele aterro, o grande aterro que seria feito para avançar o Porto junto ao estuário, não conseguiu. E a partir daí, acho que o mundo todo passou a trabalhar a ideia da revitalização de áreas subutilizadas, áreas portuárias subutilizadas. No Brasil, nós vimos alguns exemplos bem-sucedidos, né? Tem Belém do Pará, o Rio de Janeiro agora, tem outras cidades, Salvador está vendo, Recife também, e Santos estava ficando para trás, quer dizer, um dos primeiros portos do Brasil estava ficando para trás. Exatamente. E finalmente agora tem todo mundo uma vontade política, seja da autoridade portuária, do poder público municipal, do poder público federal, enfim, que eram os grandes entraves, né? Porque antes a antiga Codesp tinha as demandas, tinha os problemas para resolver do Porto,
E essas questões eram questões, vamos dizer assim, não prioritárias. Ficava em né? segundo plano. Isso. E a prefeitura também não tinha um plano para aquilo. Acho que, de repente, o momento histórico foi convergente. Imagina, não dá para olhar para o passado do Porto de Santos sem ter a convicção que nós temos que crescer. E não dá para pensar pequeno. É o que a gente vê hoje, no momento, na autoridade portuária. E o crescimento, para ele ter estrutura, para ele ter uma base segura, ele tem que ser sustentável. Então, hoje, por exemplo, na administração pública, uma empresa como a Autoridade Portuária de Santos tem órgãos reguladores e órgãos internos e externos de governança que acompanham a nossa atividade, e entre os elementos estão a integração com a cidade, a preocupação com o meio ambiente, porque o porto daqui a pouco dobra de volume, né? A gente escuta isso a todo momento nos planos e nas visões e os projetos para Santos, e isso tem que acontecer de uma maneira execuível, de uma maneira que não estrangule a vida e a integração com a cidade. Então, parece que o caminho soa rumo auspicioso, a gente ter essa revitalização com uma destinação pensada, fundamentada, trazendo um desenvolvimento do entorno. Vão ser os jovens, vão ser as novas empresas, vão ser a adoção de novas tecnologias, alimentando a comunidade, o ambiente portuário no litoral todo, né? Santos, o Porto de Santos interage com 5 municípios. Em todos esses tem envolvimento, tem elementos que vão se desenvolver com esse foco da autoridade portuária. Sim, a gente quando conhece outros portos no mundo, né, e a gente começa a fazer um comparativo, né, a gente vê como a gente acabou ficando defasado. Você citou alguns exemplos dentro do Brasil, e quando a gente vai para fora do Brasil, né, eu recentemente, numa reunião que participei do governo do estado, citei o exemplo de Singapura, comparando um aproveitamento logístico da cidade de Piruíbe, né, como Singapura, onde os centros tecnológicos de estudos, de desenvolvimento de startups, de aceleradoras, ficam a mais de 50, 60 quilômetros da atividade ali na beira da água, né, do canal. Só que as pessoas muitas vezes não têm essa visão, né, e até fui alertado por uma moradora: olha, o senhor está desrespeitando as características naturais de Peruíbe. Eu falei: não, minha senhora, em momento algum, muito pelo contrário. Quando a gente fala em desenvolvimento portuário, não significa ter um container e um caminhão na sua porta, significa às vezes a gente ter um estabelecimento, um escritório gerando atividade produtiva para o porto, né? E a gente tem que pensar nisso. Você usou uma palavra que eu sempre uso: a gente não pode fazer projeto medíocre, porque isso vai trazer mediocridade para a nossa região. Então eu sempre falo, a gente tem que pensar grande, executar conforme a nossa perna, mas tá aquele planejamento de futuro que é importante, né? E eu acho que esse momento que a gente vive é o momento mais importante. A gente não pode deixar de extrapolar os pensamentos, né? Trazer os arquitetos, os pesquisadores, aqueles que sonham, para poder trazer a ideia, tirar do papel e a gente transformar isso, porque realmente, assim, Santos é grande, vai ficar maior. Se a gente falar que nós vamos subir 18 ou 20 posições no ranking mundial, é dobrar a capacidade do porto, né? Então a gente tem que estar pronto para isso, né? Temos desafios, né? Temos desafios e ao mesmo tempo responsabilidades. Então, assim, é muito bacana saber que isso tudo está sendo pensado no momento onde há a convergência do poder público municipal, que é aquele que ordena o uso e ocupação do solo, né, que fala aqui pode, aqui não pode, né? A gente ter aí o governo federal através da autoridade portuária também convergente, e a gente ter até o Ministério Público, né, que tem a sua função de fiscalizador, né? Eu sempre falei para os promotores, a função do Ministério Público é fiscalizar, e tem que fazer isso porque, logicamente, que sempre há os excessos, e aí tem que ter alguém falando: opa, peraí, vamos ver, vamos estudar, vamos analisar. Então, assim, eu acho que é muito importante esse momento que a gente vive e o que está acontecendo. E principalmente saber que em breve teremos a inauguração, né? Sim, a ideia é que nos próximos meses esteja concluído a recuperação do edifício do armazém nas condições originais, como foi planejado pela equipe técnica de restauração. E, a partir daí, a autoridade portuária vai dar início a um processo de adequação do edifício. Vamos ter uma obra, por assim dizer, mas é uma construção interna. O edifício ele tem um compromisso de preservação de fachada com os órgãos do patrimônio.
Dentro do edifício, nós vamos criar ambientes adequados para uso de tecnologia e educação. Então lá vai ter auditório, vai ter espaço de trabalho, vai ter, enfim, toda a infraestrutura para tirar proveito daquilo, para trazer essas instituições da comunidade para a atividade desse centro, respeitando o entorno, respeitando as características arquitetônicas históricas. É interessante você falar isso, porque a gente teve recentemente, final do ano passado, agora em novembro, um evento realizado na cidade de Recife, dentro do Porto Digital. Porto Digital. Que é um distrito, né, onde tem mais de 500 empresas hoje instaladas lá, e eles têm um desafio nos próximos 10 anos, que é dobrar o tamanho, chegar a ter 1.000 empresas lá, e é exatamente da mesma forma que você está falando. E edifícios muito modernos por dentro. O que me chamou muita atenção, os prédios históricos, a maioria deles hoje tem um restaurante no rooftop, onde estão muito bem equipados para poder receber. A gente fez o nosso almoço num desses prédios, né? Então, assim, a gente consegue enxergar o potencial de negócios que a gente tem quando há uma revitalização como essa. É o equilíbrio do passado e presente, exato, mas num foco, numa visão ampla, porque nós vamos crescer muito, não dá para descuidar de nada. Então é importante. A gente vai conversar agora um pouco com o Carlos, que o Carlos é que tem tocado o dia a dia da obra lá, né? Queria saber quais são essas dificuldades. Vamos bater um papo com o Carlos. E outra coisa que me preocupa, Baldes, é com questão da sustentabilidade, né, do Brasil, da descarbonização, porque ao mesmo tempo que o acordo abre essa possibilidade, ele também exige, né, do mercado interno aqui brasileiro que a gente acompanhe os padrões europeus. E a gente sabe que grande parte da produção industrial brasileira não vem de grandes produtores, vem sim de médios para pequenos produtores que hoje conseguem exportar, conseguem colocar essa mercadoria. E essa implementação da descarbonização, da sustentabilidade dentro dessas pequenas e médias indústrias, elas vão ter um preço muito caro. E eu tenho até colocado essa questão para o BNDES, para o próprio presidente Aloysio Mercadante, que inclusive é de Santos, conhece muito bem o Porto de Santos, já foi senador da República, já participou de eventos da qual eu organizei, né, como palestrante, e a gente vem colocando. Há uma necessidade de se abrir um capítulo especial dentro do BNDES para que isso seja atendido. E hoje, num programa de rádio que participei de manhã, Baldes, ainda falei um pouco mais. Eu não entendo como o estado de São Paulo, que é o maior estado da Federação Brasileira e que tem o maior porto da América Latina, não tem uma secretaria específica para portos e aeroportos. Porque nós temos o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, nós temos o Porto de São Sebastião, que deve receber esse ano, no segundo semestre, mais de 2,5 bilhões de reais de investimento através da concessão de áreas, e nós temos a hidrovia Tietê-Paraná. Então, eu acho que falta um pouco aí de união do Estado com o governo federal, um pouco de planejamento que seja levado mais à risca, porque a gente vive um momento, ao mesmo tempo, muito oportuno, mas muito preocupante, né? Principalmente para vocês que estão ali no meio, né? Que são os transportadores de carga, porque há necessidade das pessoas, das empresas fazerem um investimento, tem que comprar equipamento, tem que comprar o equipamento do transporte, tem que fazer contratação. Por outro lado, há a insegurança de saber, isso vai andar? Você tem sentido isso através dos seus associados?
Sim, nós fazemos muitas reuniões internas e eu sinto de que apesar de haver um certo dificuldade de olhar o futuro, 5, 6 anos, há ainda algum otimismo em relação a que se vai, daqui a uns 10 anos, ter um sistema logístico melhor do que a gente tem hoje. Mas você tocou em 2 pontos para mim que são fundamentais. A questão, primeiro, da descarbonização. Ora, se eu tenho uma linha de financiamento, qual é o pecado dessa linha de financiamento hoje? É que ela é para todos. Ela é para um grande conglomerado e ela é para uma pequena indústria. Sim. Como é que a pequena indústria vai estar submetida às mesmas regras de financiamento que um grande conglomerado tem capacidade de financiamento enorme? Então, nós deveríamos ter tipologias de indústrias e tipologias de financiamento, porque senão ele não vai ser estimulado a essa proposição de descarbonização, porque custa caro, tá? Fazer a descarbonização não é algo barato, não. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Luiz Henrique Baldez, que é presidente da ANUT, né, Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, que tem muita informação. Baldez, eu quero falar para você que para nós foi muito enriquecedor e que a gente quer te convidar mais vezes para a gente bater esse papo, dialogar, porque a nossa função aqui como Jornal Portuário, como Encontro Indústria Porto, como Programa Integração, é levar essa notícia para as pessoas. E é importante a gente levar, Baldez, porque se a gente voltar um pouco atrás na história recente do Porto de Santos, inclusive da Baixada Santista, a questão de 10 anos atrás, nós não tínhamos perspectiva de futuro. Hoje, a gente vê os jovens querendo voltar a estudar logística, comércio exterior, querendo voltar à atividade junto à atividade logística de transporte, porque está vendo perspectiva de crescimento. E a gente tem a responsabilidade de poder levar a informação para aqueles que são tomadores de decisão, porque é muito sério. O Brasil precisa disso. Como você bem colocou, o mundo ideal é que a gente tivesse um órgão que fosse capaz de poder transformar essas ações em realidade. Então, quero agradecer demais a sua participação, falar que para mim foi muito enriquecedor, um prazer muito grande, e contar com você outras vezes aqui no programa Integração. Sim, eu estou sempre à disposição de vocês. É um tema que nós trabalhamos o dia a dia. As empresas são altamente dependentes de logística. Sem a logística, nós temos casos de empresas que muitas vezes não fazem determinadas expansões de capacidade, porque não sabem como vai tirar a produção de lá. Então, nós queremos discutir, nós queremos passar essas informações a todos e também nós temos essa visão de que há um interesse maior da logística hoje. Eu acho que até a própria inteligência artificial está nos dando uma ferramenta que nós podemos usar para resolver alguns de nossos problemas. Eu me coloco à disposição qualquer dia, qualquer hora de vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Em evento interministerial na semana passada no Rio de Janeiro, o BNDES anunciou a projeção de mais de 300 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura para este ano. O banco já investe 1,74% do PIB por ano em infraestrutura e afirma que rodovias, ferrovias e projetos de participação societária serão contemplados em 2026. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.